o nosso terceiro shiur de Teilim. Então, como a gente já explicou, os dois primeiros prakim de Teilim, os dois primeiros capítulos do Teilim, dos Salmos, eles são uma introdução. Eles ainda não têm nenhuma reza, nenhuma tefilá. Não existe uma tefilá nesses dois capítulos. A gente também falou nos outros shiurim que esses dois capítulos, eles na verdade são um. Sim? Ele começa com Ashrei, com bem-aventurado, e termina também com Ashrei. A gente também vê que eles são o mesmo assunto. Sim? No começo, David Amelech, no começo do primeiro Teilim, o que David Amelech falou? David Amelech, o rei Davi, está explicando para a gente que o caminho dos Reshaim, ele é ruim e errado, e o caminho dos Tzadikim, dos justos, ele é bom. E aí ele continua no segundo falando, então, se é assim, por que os Goim, por que as pessoas vão se revoltar contra Hashem? A gente falou tanto de uma maneira exterior, fora da gente, tanto no nosso interior, sim? Por que o nosso Yetzirah, a gente vai deixar o nosso mau instinto levar a gente para o caminho mau? Agora a gente começa com o terceiro Perek de Teilim. Eu só vou falar dois pontos muito importantes que tem no primeiro capítulo. A gente vê no primeiro capítulo o seguinte, existe o segundo versículo fala o seguinte, Ki im betorat Adonai hefzo. Porque o que sim a pessoa deve desejar, Ki im, se não, betorat Hashem hefzo. Na Torá de Hashem é o desejo dele. Daqui a Torá aprende, daqui o Tanakh está ensinando para a gente, betorat Hashem hefzo, a vontade da pessoa é na Torá. O que isso quer dizer? Que no final das contas a pessoa só estuda de verdade onde ele quer. En Adam lomed Torah ela efo shelibo chafetz. Bemakom shelibo chafetz. No lugar onde o seu coração deseja. Por quê? Porque existem muitos assuntos na Torá. Existem muitas sugiot na Torá. Eu posso estudar halachá, que são leis. Dentro das leis, posso estudar leis monetárias. Posso estudar leis de Shabbat. Posso estudar leis sobre Tefilá. Eu posso estudar muitas coisas na Torá. Posso estudar Kabbalah. Posso estudar sobre os profetas. Cada um, no final, ele só estuda onde ele quer. Por quê? Porque o que leva ele a estudar aquilo? A alma dele. E cada alma tem um tikkun para fazer. Cada alma tem um conserto, digamos assim, que ele precisa fazer nesse mundo. E aquele conserto tem a ver com aquela parte da Torá. Então a alma dele leva ele para estudar aquilo. Então é importante a gente se escutar nesse ponto, nosso coração, entre aspas, na verdade a nossa alma. É importante a gente deixar isso nos guiar. Isso está escrito na Gemara em Masechet Sanedrim. O Talmud em Masechet Sanedrim fala que em Betorat Adonai Hefto, a pessoa só estuda aonde ele deseja. Por isso está escrito no versículo 2. E se não, a vontade dele, o desejo dele está na Torá. Quer dizer, deixa o seu desejo te guiar sobre o que estudar. O segundo ponto no terceiro versículo do primeiro salmo fala o seguinte: Veaya, esta pessoa será que et shatul al palgeimaim, como uma árvore que ele está plantada num rio, ou seja, numa divisão de águas onde o rio se divide em vários riachos. E continua o versículo, Asher priyo iten beito, que o fruto dele será dado no seu momento. Quer dizer, no momento certo, o fruto dele vai brotar, vai aparecer. Fala o Midrash, daqui a gente aprende que a pessoa não tem atzlachá, não tem sucesso imediatamente no estudo. E a pessoa tem que saber entender isso. E é necessário paciência para entender a Torá. A Torá ela é a sabedoria de Hashem. A Torá ela é a verdade. A pessoa não pode aprender assim. Não existe Kabbalah Center. Não existe aprender Kabbalah em 1 minuto. Não existe aprender também em 5 anos. Não existe saber Torá de uma maneira rápida. Fala o versículo, Asher priyo, que o seu fruto, iten, quando vai aparecer o fruto, beito, no momento dele. A pessoa tem que saber ter paciência.
A pessoa tem que saber construir a si mesma de maneira espiritual para conseguir entender a Torá. Por isso está escrito no seu momento. A pessoa tem que ter paciência. Está escrito em Mishlei, Notzer Priya Yochal, Notzer Te'ena Yochal Priya. Aquele que guarda uma figueira vai comer o seu fruto. O que quer dizer? Aquele que guarda. Você tem que saber cuidar. Você tem que saber ter constância no seu estudo. E se você não guardar, e se você deixar, se você largar a sua árvore, o que vai acontecer? Quem vai comer no final os frutos? Os vermes. Quem são os vermes? As forças da impureza. As forças da impureza. Você estudou Torá. No final você não entendeu, você achou que você ia saber tudo em um ano, você desistiu. No final, o que você vai saber com toda essa... O que você vai fazer com toda essa sabedoria? Você vai jogar ela fora, você vai acabar fazendo pecados com ela. É muito pior, os vermes vão comer. Você vai usar a sabedoria da Torá para fazer coisas erradas. Então é muito importante a gente saber isso. Agora eu aconselho todo mundo, que nem eu já falei algumas vezes, a terem o Tanakh em português e o Tanakh em hebraico. Sim, porque assim é importante a gente saber a tradução das palavras. Então olhar em português e olhar em hebraico. Então fala o Teilim número 3, Salmo número 3. Mizmor le David. Um cântico le David, beborcho mipnei Avashalom beno. Quando ele estava fugindo de Avshalom, seu filho. Para entender um pouco esse Mizmor, a gente tem que dar uma introdução. O que aconteceu aqui? O que David Amelech está fugindo? Qual foi a história de Avshalom? Então, falando de uma maneira bem resumida, Avshalom, ele era um dos filhos de David. Ele tinha uma irmã. A irmã dele chamava Tamar. Tamar, ela era uma menina muito, muito, muito linda. E ela tinha um outro irmão, de uma outra mulher, que também era filho de David, que chamava Amnon. Amnon, ele ficou doente de amor, como fala o Tanakh, ele ficou doente de amor e ele falou, eu quero agora casar com ela. Só que ele não quis casar de uma maneira certa, ele decidiu violentar ela, porque ele pediu o conselho de uma pessoa que sabia aconselhar para o mal, não para o bem, e o conselho foi, finge que você está doente, pede para ela vir te servir. Quando ela vier te servir, você tranca a porta e você consegue violentar ela. E ele assim fez, violentou ela. E Avshalom, que era irmão de Amnon, ficou muito nervoso, irmão de Tamar, sim, por parte de mãe também. Ficou muito nervoso com Amnon e, no final, o que ele fez? Assassinou o irmão. Quando ele assassinou o irmão, David Amelech ficou muito triste e Avshalom fugiu. Avshalom fugiu, ficou uns anos em Gat. Quando Yoav, que era o general, o maior general do exército de David, viu que David Amelech estava começando a ficar com saudade de Avshalom, ele mandou chamar Avshalom. Ele fez é um pouco mais longo do que isso, mas ele deu uma maneira de falar para David Amelech chamar Avshalom. Mostrar para David Amelech que ele sim deveria chamar Avshalom. E foi isso que ele fez. Ele chamou o filho dele. E Avshalom era muito bonito. Ele também era Nazir. Sim, Nezireu se traduz. Ele tinha cabelo longo. E ele era muito bonito. As pessoas achavam que ele ia ser rei. E ele também começou a se comportar como rei. Então o que ele fez? Ele colocou pessoas na frente dele. A gente tem que entender. Os reis antigamente, eles eram os juízes. Então David Amelech sentava e fazia o juízo das pessoas. Fazia o julgamento. Então Avshalom, o que ele fez? Ele fez um tribunal na frente do castelo de David Amelech. Então todo mundo que passava e todo mundo que saía, todo mundo que entrava e todo mundo que saía do palácio, passava por Avshalom. E aí Avshalom começou a, de pouco em pouco, convencer as pessoas. Olha, David, você saiu Zakai ou Hayav? Você saiu ganhando ou perdendo desse seu julgamento? Quem saiu perdendo, ele falava, vem comigo. Se você tivesse vindo comigo, você ia ganhar. Ele pouco a pouco foi convencendo as pessoas.
E mais pessoas começaram a se juntar com ele, né? Até que uma hora ele se revoltou contra David Amelech. Ele juntou, fala o Tanakh, ele juntou a maioria do Sanedrim. Quem era o Sanedrim? O Supremo Tribunal de 71 sábios que sentavam perto do Beit HaMikdash. Sentavam dentro do Beit HaMikdash, do lugar mais santo. Eles sentavam dentro do templo sagrado, eles achavam que Avshalom estava certo. E eles foram atrás de Avshalom, se revoltaram contra David. E David Amelech teve que fugir, porque eles tentaram assassinar David Amelech. E David Amelech fugiu com um grupinho de pessoas que ainda acreditavam nele, e ele estava subindo o Monte das Oliveiras e chorando. Fala Gemara, quando ele estava chorando, ele falou isso que a gente vai estudar agora. Um ponto mais que nós precisamos saber para entender é que David Amelech, muitas pessoas desacreditaram, ok, da tzadikut, quer dizer, não justiça em português se fala, de como David Amelech era justo e sábio e cumpria a vontade de Hashem por causa do pecado que David Amelech fez com Batsheva. David Amelech pegou uma mulher e mandou o marido dela para a guerra e ele acabou morrendo. Então as pessoas achavam que ele tinha pecado, então eles falaram, não, ele não tem mais salvação, é isso que a gente vai ver. Então fala David Amelech, Mizmor le David beborchom mipnei Avshalom beno. E já que a gente explicou tudo isso, então logo no primeiro versículo surge uma pergunta. O que está escrito aqui? Como que a gente traduziu? Um cântico de David. Por que David está cantando? Porque ele está fugindo do filho dele, que está tentando assassinar ele e acabou de roubar o reinado dele. O que está acontecendo aqui? Como que uma pessoa canta? Devia estar escrito aqui uma kinale David, um discurso fúnebre de David Amelech. Sim? Como? Porque ele está feliz. O que ele está cantando? Primeira pergunta. Responde a Gemara, uma coisa que a gente tem que viver com isso. Isso é David Amelech. Esse é o livro de Teilim. Isso é David Amelech. Fala o Midrash. Rabbi Shimon ben Lakish fala na Gemara também que David Amelech, ele estava com medo. Ele falou assim, eu pequei, e eu fiz chuvá, eu chorei, e eu não sei o que vai acontecer agora. Será que Hashem me perdoou? Será que Hashem não me perdoou? Eu não sei o que vai acontecer. Na hora que ele vê que ele recebeu a punição de Hashem, o que ele faz? Baruch Hashem. Baruch Hashem, Hashem está cobrando meus pecados. Baruch Hashem, estão acontecendo essas coisas na minha vida. Porque agora eu sei que isso vai me limpar. Isso vai me limpar espiritualmente. Isso vai me limpar materialmente também. A pessoa ela tem muito mais atzlachá, muito mais sucesso na vida dela. Falou David Amelech, Mizmor le David, ele canta. E aí isso que está escrito alachá no Shulchan Aruch, sim? Aprendendo alachá do Tanakh, sim? A gente aprende desse passuk, a pessoa, uma alachá no Shulchan Aruch traz uma lei para a nossa vida do dia a dia. A pessoa precisa abençoar sobre o mal da mesma maneira que ele abençoa sobre o bem. Jogou na loteria, ganhou, canta para Hashem. Aconteceu um desastre lá além na sua vida, uma desgraça, o que você faz? Canta para Hashem. Agradece ele. Agradece que ele está cobrando seus pecados nesse mundo. Porque nesse mundo, a dor é X. No mundo espiritual, a dor é espiritual. E do mesmo jeito que a felicidade espiritual é muito maior que a material, sim? Do mesmo jeito que fazer bem para uma pessoa é muito melhor do que comer uma pizza, assim também, a dor é da mesma maneira. Então, fala David Amelech, um cântico para David Amelech, porque eu estou fugindo do meu filho, que ele acabou de roubar o meu reinado e tentar me assassinar. Fala David Amelech, Adonai, ma rabut sarai, Hashem, quanto é grande o meu sofrimento, mas está no plural. Ma rabut sarai, quanto é grande o meu sofrimento. Rabim kamimalai, muitos se levantaram contra mim. E se muitos se levantaram contra mim, tem duas conotações. Uma de muitos e outra de grandes. Por que grandes? Porque quem se levantou contra David? O Sanedrim. Tinham três pessoas principais. A primeira pessoa era Doeg. Doeg Edomi. Doeg Edomi, ele era Av Beidin. Ele era
a cabeça do tribunal. Ele sabia tanto. Doeg Edomim sabia tanta Torá, que David Amelech falou, Hashem, pune ele. Joga ele no Geinom. Joga ele no inferno. O que Hashem respondeu para ele? Se encontra o Talmud em Masachet Sanedrin. Hashem falou, não posso. Eu não posso. Ele tem muita Torá. Ele sabe muita Torá. Para ele poder ir para o Geinom, eu tenho que tirar a Torá dele antes. Porque ele tem tanta Torá que ele não pode ir para o inferno. Essa era uma das pessoas que estava contra David Amelech. A segunda pessoa era Achitofel. Achitofel fala o Tanakh. Achitofel, ele era uma pessoa que, do mesmo jeito que as pessoas perguntavam para o Urim Vetumim era aquele peitoral do Kohen Gadol, do sumo sacerdote, ele usava um peitoral. E tudo que a pessoa queria saber, ele perguntava e Hashem respondia. Da mesma maneira que Hashem respondia, assim também Achitofel dava conselhos. O conselho de Achitofel era tiro e queda. Tiro e queda. Era uma das pessoas que estava contra David Amelech. A ponto de que nessa revolta de Avshalom perguntou, o que eu faço? Achitofel falou, faz A. Outra pessoa, que era um enviado de David, falou, faz B. O que Avshalom fez? B. O que Achitofel fez? Se enforcou. Porque ele falou, se ele não fez o que eu digo, se ele não fez o que eu falei, ele vai cair. Tanta certeza ele tinha. E o Tanakh fala, sabe por que ele não fez o que Achitofel falou? Porque Hashem não deixou. Hashem não deixou ele fazer. Porque se ele fizesse, ele ia destruir David Amelech. Essa era a sabedoria de Achitofel. E eles erraram. Eles pensaram que David Amelech tinha pecado. Então ele fala, Marabut Sarai, Rabim Kamimalai. Mais um pouco, vamos tentar entender o que David Amelech está falando. O Midrash fala assim, David Amelech falou para Hashem, Hashem, se o meu filho roubasse o reinado de um outro rei, eu ia sofrer. Se alguém roubasse o meu reinado, eu ia sofrer. Agora que meu filho roubou o meu reinado, quanto que eu estou sofrendo? E ele continua. Ele fala, Hashem, se alguém violentasse a minha filha, eu ia sofrer. Se o meu filho violentasse a filha de alguém, eu ia sofrer. Agora que o meu filho violentou minha própria filha, quanto que é o meu sofrimento? E mesmo assim, David Amelech canta. Ele entende que isso é para o bem dele. Ele vive a emuná, ele vive a fé. Ele entende que isso é para o bem dele. Ele não tem dúvida. Uma das coisas que Avshalom fez também foi... O povo de Israel tinham pessoas que estavam com medo de ir atrás de Avshalom. Porque eles pensaram que era uma jogada de David Amelech. Era uma jogada política de David Amelech. Eles pensaram assim. O rei Davi, ele fez um pacto com o filho dele. E ele pediu para fazer todo esse teatro da revolta. Porque ele quer saber se a gente vai atrás dele ou atrás do filho dele. E daqui a alguns dias ele vai voltar para Jerusalém como se nada tivesse acontecido. E vai destruir todos aqueles que se revoltaram contra ele. Entenderam? Eles combinaram. O que Achitofel falou para ele fazer? Pega a cama do seu pai, coloca ela no teto do palácio, pega todas as concubinas dele e tem a relação com elas no teto. Para todo mundo ver que você não respeita seu pai. E foi isso que ele fez. A esse nível Avshalom chegou. A esse nível David Amelech sofreu. Então é isso que ele fala. Marabut Sarai, quanto eu estou sofrendo. Rabim Kamimalai, muitas pessoas, grandes pessoas, estão se revoltando contra mim. E não só isso, Rabim Omrim Lenafshi, fala o versículo 3. Muitas pessoas estão falando sobre mim, sobre a minha alma. O que eles falam? Aqui já é espiritual. Eles falam sobre a minha alma. En Yeshuata Lo. Ele não tem mais salvação. Be Elohim Sela. Em Hashem, ele não tem mais salvação. En Yeshuata Lo. Ele não tem mais salvação. Be Elohim Sela. Em nome de Hashem, Sela. Sela quer dizer, assim é. Acabou. Quer dizer, eles achavam que David Amelech era um rachá, era um herege. Deu, acabou. David Amelech não cumpre mais a Torá. Assim eles achavam. Esse era o ponto que eles falavam sobre David Amelech. Rabim, pessoas grandes. Agora vem David Amelech e fala o que ele sente por dentro. Como David Amelech vive. Toda essa situação. Ele perdeu o reino. Fala Gemara, ele estava andando descalço. A gente tem que entender, não é que ele saiu de limusine. Sim? Com 3 carros, aqueles carros pretos. Como chama aquele carro grande? Blazer.
aquela blazer preta de insufilme, assim, com pessoas com metralhadora na janela. Não é assim, David HaMelech saiu correndo, não tinha nem comida, ele saiu descalço. Ele não tinha o que fazer, ele estava com poucas pessoas, não tinha comida, não sabia mais o que fazer. Ele estava chorando para agora, descalço. Como David HaMelech sente, fala o versículo 4. Ve'ata Hashem magen ba'adi. E você, Hashem, é o meu escudo. Você é o meu escudo. Magen ba'adi. É o escudo para mim. Kevodi. Você é o meu kavod. Você é o meu respeito. E a intenção aqui é você, magen o meu respeito. Você protege o meu respeito. Umerim roshi. E você levanta a minha cabeça. E você levanta a minha cabeça. Tudo isso acontece com David HaMelech, e David HaMelech fala, você Hashem, você me protege, você protege o meu respeito, quer dizer, você não vai deixar eu sofrer e eu ser humilhado, o Merim Roshi, você levanta a minha cabeça. Para entender esse passuco Bemet, existe mais uma coisa que aconteceu com David HaMelech. David HaMelech estava indo embora nessa situação chorando, e veio uma pessoa que chamava Shimi Ben Gera. Shimi Ben Gera, ele era uma pessoa que tinha muitos seguidores, ele era muito grande, ele era uma pessoa muito sábia. E ele ficou muito nervoso com David HaMelech quando ele pecou. E ele começou a amaldiçoar David HaMelech dos piores nomes que existem no Tanakh inteiro. Piores nomes, falando que ele era um bastardo, e falando que ele era um rachá, e falando que ele não tinha mais salvação nenhuma. E David HaMelech, o que falou? Aí o exército que veio junto com David HaMelech falou, a gente pode acabar com ele? A gente pode cortar ele no meio? Ele está humilhando o rei. Eles falavam, David HaMelech é rei. Você não deixou de ser rei. Se revoltaram contra você. Ele está desrespeitando o rei. A gente pode assassinar ele. O que David HaMelech respondeu? Hashem mandou ele me amaldiçoar. Deixa ele. É isso que ele fala. Você, Hashem, vai levantar o meu respeito. Você vai levantar a minha cabeça. Assim é David HaMelech. Fala o versículo 5. Desculpa, eu vou voltar. Magen. O que quer dizer Magen? E você, Hashem, versículo 4. Você, Hashem, é o meu Magen, o meu escudo. O que quer dizer Magen? Escudo. Magen era Rashi Tevot. Mamon, dinheiro. Gimel, guf, corpo. E nun, nefesh. Hashem, você vai cuidar do meu dinheiro. Você vai cuidar do meu corpo. E você vai cuidar da minha neshama e da minha alma. Ok? Isso é Lefi Pshat. Um pouco mais profundo. Lefi a Kabbalah, Magen era Rashi Tevot. Michael, Gimel, Gabriel e Nun, Nuriel. Ok? Não pode falar o nome desses anjos Stam. Não pode. Os cabalistas, o Arizal explica, não pode falar o nome desses anjos. Para estudar é uma coisa, mas falar não pode falar. Isso é Magen. Esse é o verdadeiro escudo da pessoa. São os anjos que cuidam da pessoa, quando ela merece, é claro. Fala o próximo passuco. Koli elado inoyekro. A minha voz para Hashem vai chamar. Quer dizer, eu vou chamar Hashem. Vaya'aneni mehar kochosela. E ele vai me responder do seu Monte Santo. O Monte Santo quer dizer onde está o Beit HaMikdash. Naquela época não tinha Beit HaMikdash, não tinha ainda o templo sagrado, mas tinha o Aron HaKodesh. Sim? A arca onde estavam as tábuas da lei já estavam em Jerusalém, desde o tempo do deserto. Então David HaMelech fala, eu sei que Hashem vai me responder. Eu chamo Hashem e eu sei que Hashem vai me responder. E agora vem um passuco, agora vem um versículo que a gente tem que tremer. Esse versículo é a fé em si. Esse versículo, eu não tenho nem palavras para descrever. Eu sou pequeno para explicar esse versículo. Fala, David HaMelech, tudo isso que está acontecendo. Como uma pessoa vai dormir assim? Como que a pessoa vai dormir? Uma pessoa que está acontecendo tudo isso na vida dele, como é que ele vai dormir? Não vai. E a fé, não vai. Ele não consegue dormir. Ele tem que tomar remédios e remédios e remédios, ele não consegue dormir. Fala David HaMelech. Ani shachavti, eu deitei, vaishana. E eu dormi. Eu deitei, vaishana, e dormi na hora. E por quê? Como que eu chego nesse nível?
Akitzoti, e eu levanto. Quer dizer, eu deito, vou dormir e acordo. Eu não sou uma pessoa que eu fico acordando no meio da noite, que nem aquela pessoa que está com medo, assim, está desesperado, está em pânico, não consegue dormir. Ele fica pensando o tempo inteiro, e mesmo se ele dorme, ele acorda a cada 5 minutos de ansiedade. David Amelech não. Ani shachavti vaishana. Eu deito e durmo. Ve'akitzoti, e acordo. Eu continuo a minha vida normal, eu não me preocupo. Por quê? Que Adonai ismecheni. Porque Hashem me tomer. Hashem me segura. Hashem é o meu apoio. Hashem me apoia. Fala da Medamerech, assim eu vivo. Eu deito e vou dormir. Eu estou subindo a pé o Monte das Oliveiras. Roubaram minhas mulheres. Roubaram meu reinado. Roubaram todo o meu dinheiro. Roubaram a Israel de mim. O povo de Israel. Acabou. Ele não sabe o que vai acontecer. Eu não tenho comida para amanhã. O que ele faz? Ele vai dormir. Ele deita. Ele acorda. Sim, é David Amelech. Ele não se preocupa. Ele vive a emuná. Ele vive a fé. Ele vive a fé. Lo irá merivevot am. Eu não temo merivevot am, das brigas do povo. Eu não temo isso que o povo fica brigando. Isso que as pessoas querem brigar, querem fazer uma guerra comigo. Asher saviv, que estão em volta, shatu alai. Asher saviv, que as pessoas que estão em volta de mim, shatu alai, colocaram contra mim. Quer dizer, eu não tenho medo dessas pessoas. Eu não tenho medo, eu continuo com Hashem. Mas todo o exército está com eles. Todo o seu exército está com eles. Sobrou aqui só alguns generais. Eu não tenho medo, eu confio em Hashem. E agora ele reza, agora ele pede para Hashem. Kuma Hashem. Levanta Hashem. Quer dizer, se desperta. Oshieni Elohai. Me salva, meu Deus. Que riquita et koloivai lechi. Porque você sempre bateu em todos os meus inimigos no leche, na mandíbula deles. E a intenção aqui é não só bater, senão bater de uma maneira de até desprezar a pessoa. Sabe aquele tapa de desprezo? É isso que David Amelech está falando. Você sempre, quer dizer, você sempre me salvou, Hashem. Você sempre golpeou meus inimigos na mandíbula deles. Um golpe de desprezo, mostrando que eles estão errados. Shinei Reshaim Shibarta. Você quebrou o dente dos Reshaim. Shinei Reshaim Shibarta. Você quebrou o dente dos Reshaim. Prestam atenção. Tem duas indicações aqui do que a pessoa precisa fazer para parar uma revolta. Nesse passuco. Uma outra coisa que a gente aprende para a nossa vida. Ikita et kolo vai leche. Você bate na pessoa, golpeia a pessoa onde? Na mandíbula. O que quer dizer golpear a pessoa na mandíbula? Na cabeça. O principal. Os cabeças da revolta. Os cabeças da revolução. David Amelech fala, você sempre destruiu os cabeças da revolução. Porque uma vez que você destrói a cabeça, a revolução acaba. E é uma coisa que não dá para entender. Não é tão lógico. Você tem uma pessoa que milhões de pessoas seguem ele. Você acaba com ele, acaba a revolução. As coisas param de dar certo. Por quê? Porque é assim. Porque não é só material. É uma coisa muito mais espiritual. Quando tem uma revolução, quando tem um exército, os generais, eles espiritualmente estão acima dos outros. E toda a força, entre aspas, que os outros recebem é de quem? Desses generais. Então, quando você acaba com eles não têm mais força espiritual. Eles não têm mais como conseguir. Eles não têm mais como continuar. E isso está escrito nas 3 últimas palavras. Shinei Reshaim Shibarta. Os dentes dos Reshaim você quebrou. Qual era Sheitevot? Quais são as primeiras letras de cada palavra? Shin, Resh, Shin, Shoresh, raiz. Você sempre acabou com a raiz dos Reshaim. Os dentes dos Reshaim. Por que dentes? Porque os Reshaim são como pessoas que eles querem comer, querem destruir os justos, comer, sem triturar eles. Então, destruindo os dentes é como você sempre destruiu eles totalmente. Mas aqui tem uma indicação que você destruiu os chores deles. E aí David Amelech termina com uma frase que outra vez ensina pra gente como a gente tem que se comportar. Ladoinoi Aishuo, para Hashem é a salvação. Para Hashem é a salvação, quer dizer, ele é a única pessoa que pode salvar. Ladoinoi Aishua, Hashem pode salvar, a gente não pode salvar. Alamecha birchatecha tela, sobre
o seu povo está a sua bênção, ou é uma reza, que esteja sempre sobre o seu povo a sua bênção. Sei lá, que seja assim. Que povo David Amelech está pedindo a bênção? Para que povo ele está pedindo a bênção? Am Israel. O que Am Israel está fazendo com David Amelech aqui? Am Israel acabou de se revoltar contra David Amelech. Todas as pessoas de Am Israel se revoltaram contra David Amelech. David Amelech tinha um grupinho de menos de 300 pessoas. Todo o Am Israel está contra David Amelech. David Amelech fala, abençoa eles, Hashem. Abençoa eles. Eles não são culpados. Abençoa eles. A gente tem que saber discernir muito bem pessoas que fazem mal, porque elas estão confusas, pessoas que pecam porque elas não sabem, porque elas estão confusas, ou pessoas que pecam porque elas querem se revoltar, elas querem irritar Hashem. Existe uma diferença muito grande. A David Amelech sabe fazer essa diferença. Ele sabe falar, essas pessoas, abençoa eles, Hashem. Dá bênção para a eles não sabem o que eles estão fazendo. Mas do outro lado, as pessoas que tem que punir, a gente vai ver em Teilim, a gente vai ver nos Salmos que David Amelech sabe muito bem como pedir para Hashem destruir os hereges. Pessoas que fazem para se revoltar, para enervar Hashem, David Amelech sabe como rezar contra ele. Mas aqui não, quando não tem que pedir bênção para ele, tem que pedir brachá para ele. Isso era David Amelech. A gente vê a força de David Amelech, enquanto ele é grande, daqui desse Mizmor, quanta coisa a gente aprende. E esse é o versículo que tem que ficar na nossa vida, versículo 6. Ani shachavti vaishana, eu deito e eu durmo. Akitzoti, eu levantei, porque Hashem está me segurando, Hashem está sempre junto comigo, por isso eu não tenho medo. E aí, Ratzon, que a gente consiga, Bemet, cumprir pelo menos um pouquinho do que a gente estudou hoje.